E aí, galera Cruz Maltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. A derrota do Vasco para o Fortaleza foi um golpe duro para a equipe, mas também trouxe à tona uma situação que gerou muita discussão nos bastidores, a ausência de Dimitri Payet. O jogador francês, que vinha sendo considerado uma peça-chave para o time, pediu para não viajar com o elenco para o jogo fora de casa, alegando dores na coxa esquerda. Embora o pedido de Payet tenha sido atendido inicialmente, essa decisão gerou um desconforto interno, especialmente após os exames realizados não apontarem qualquer lesão. A comissão técnica, liderada por Rafael Paiva, estava determinada a contar com a força máxima do time para tentar se recuperar da derrota anterior para o Botafogo, e a ausência do francês em um momento tão crítico foi vista com estranheza. O que complicou ainda mais a situação foi a decisão de incluir Felipe Coutinho na lista de relacionados para o jogo, mesmo com o jogador estando em processo de recuperação de uma lesão. Coutinho, que entrou em campo por alguns minutos, deixou claro que, apesar das limitações, estava disposto a ajudar o time. Sua presença no jogo, mesmo sem condições ideais, gerou um contraste evidente com a postura de Payet, o que aumentou a curiosidade sobre os reais motivos que levaram o francês a pedir para ficar de fora. Para muitos, a discrepância entre os dois casos alimentou especulações sobre o comprometimento de Payet com o clube, o que não foi bem visto por parte dos torcedores e da comissão técnica. Internamente, o Vasco tinha um objetivo claro: recuperar-se da derrota para o Botafogo e tentar se fortalecer para a sequência do campeonato. A comissão técnica planejava utilizar a força máxima disponível, sem a intenção de poupar qualquer jogador, salvo em casos de lesão comprovada. A ausência de Payet, portanto, não apenas deixou um vazio em campo, mas também gerou um clima de desconforto nos bastidores, já que ele era esperado como uma peça crucial para o sucesso da equipe. Esse cenário acabou expondo a fragilidade do elenco e a dificuldade em contar com todos os jogadores disponíveis em um momento tão decisivo para o time. O Vasco, diante desse imprevisto, se viu forçado a ajustar suas expectativas para os próximos jogos. A decisão de não poupar jogadores, em princípio, deveria ser uma estratégia para garantir o melhor desempenho possível em campo, mas a ausência de Payet colocou em questão a eficácia dessa abordagem. O técnico Rafael Paiva, que já lidava com uma série de desafios em sua gestão, teve que adaptar sua estratégia e buscar alternativas para suprir a falta do francês. A situação, como um todo, gerou uma série de dúvidas sobre o comprometimento dos jogadores e a dinâmica do elenco, algo que certamente afetou o moral da equipe. Enquanto isso, a torcida, sempre atenta aos detalhes, começou a questionar o comportamento de Payet. Seu pedido para ficar de fora de um jogo importante e a falta de uma explicação mais clara sobre sua condição física alimentaram a desconfiança entre os fãs. Muitos começaram a se perguntar se o jogador realmente estava comprometido com o time ou se havia algo mais por trás de sua ausência. Essa desconfiança, aliada ao desempenho abaixo do esperado do Vasco, só aumentou a pressão sobre o elenco e a comissão técnica, que agora enfrentam não apenas os adversários em campo, mas também os desafios internos relacionados à gestão do grupo. Com tudo isso, a expectativa agora é que Payet retorne ao time na partida contra o Internacional, marcada para o dia 21, em São Januário. A esperança é de que, com seu retorno, o Vasco possa finalmente reencontrar a estabilidade que tanto precisa. No entanto, essa situação deixa no ar uma série de perguntas que ainda não foram respondidas. Qual será o impacto de Payet na equipe ao retornar? Ele será capaz de deixar para trás as dúvidas sobre seu comprometimento e ajudar o time a melhorar seu desempenho? Só o tempo dirá, mas a verdade é que a situação continua sendo um ponto de tensão no ambiente do Vasco, algo que certamente será observado de perto por todos. Nos bastidores do Vasco, a possível anulação da partida contra o Fortaleza tem gerado grande expectativa e movimentado os corredores do clube. Após um erro na escalação do time adversário, o Vasco tem se preparado para apresentar um pedido formal à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, alegando que o Fortaleza cometeu uma infração que pode ter influenciado diretamente no resultado da partida. A situação gerou um clima de tensão e esperança no clube, que vê nessa possibilidade uma chance de reverter a derrota sofrida. A torcida, por sua vez, está ansiosa para saber se a decisão da CBF pode finalmente dar razão ao Vasco e gerar uma reviravolta que impactaria a competição de forma significativa. Internamente, a diretoria do Vasco está unida em torno da ideia de que o erro cometido pelo Fortaleza não pode passar despercebido, especialmente quando se trata de algo que pode alterar o resultado de um jogo tão importante. Se a anulação for confirmada, o clube espera não apenas recuperar os pontos perdidos, mas também fortalecer sua posição no campeonato, dando um novo ânimo ao elenco e à torcida. Enquanto o caso segue em análise, o Vasco segue otimista, aguardando a decisão final que pode mudar o rumo da temporada e reacender a esperança dos vascaínos por dias melhores.
A possibilidade de anulação da partida contra o Fortaleza tem ganhado força e, com ela, uma crescente expectativa por parte da torcida e da diretoria do Vasco. A alegação de erro na escalação do time adversário traz consigo a chance de uma reviravolta significativa, que poderia não apenas corrigir o que muitos consideram uma injustiça, mas também devolver ao Vasco a confiança perdida. A cada dia que passa, mais cresce o clima de otimismo, com os vascaínos acreditando que a decisão da CBF poderá finalmente restaurar o equilíbrio e dar ao clube uma oportunidade de recuperar o que foi perdido dentro de campo. O que parecia uma derrota irreversível agora se transforma em uma chance de recomeço, e todos os olhos estão voltados para o desfecho desse caso que pode mudar o destino da equipe na temporada. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. O presidente Pedrinho enfrenta um desafio monumental nos bastidores do Vasco ao lutar pela possível anulação da partida contra o Fortaleza. Após um erro na escalação do time adversário, que teria influenciado diretamente no resultado, Pedrinho se vê diante de um cenário delicado, onde a credibilidade do clube e a justiça dentro da competição estão em jogo. A pressão é alta, não apenas por parte da torcida, que clama por uma reviravolta, mas também pelo próprio ambiente interno do clube, que está em busca de uma oportunidade de corrigir um erro que, segundo o Vasco, comprometeu os esforços de toda a equipe. Com uma postura firme e determinada, o presidente trabalha para que a decisão da CBF seja favorável, e, se a anulação se confirmar, Pedrinho poderá comemorar uma vitória importante, não só nos tribunais, mas também no campo emocional do elenco e da torcida. Se o pedido for atendido e a partida for anulada, as consequências podem ser imensuráveis para o Vasco. Recuperar os pontos perdidos não só elevaria o time na tabela, mas também daria ao elenco uma injeção de ânimo e confiança para os próximos desafios. A decisão favorável traria ao clube um reforço moral crucial, permitindo que o Vasco respire e recupere a esperança de conquistar seus objetivos na temporada. Pedrinho, ao conseguir a anulação, não apenas corrigiria o que considera um erro grave, mas também reafirmaria sua liderança à frente do clube, mostrando que a diretoria está disposta a lutar por justiça e pelo bem-estar do time, não importa os obstáculos. Torcedor vascaíno, a decisão sobre a possível anulação da partida contra o Fortaleza está mais próxima do que nunca, e agora é a hora de saber o que você realmente espera dessa situação. Será que a CBF fará justiça e reconhecerá o erro na escalação do adversário, devolvendo ao Vasco os pontos que foram indevidamente perdidos? Ou será que essa luta nos bastidores se tornará apenas mais um episódio frustrante para a torcida? A vitória na disputa judicial não significaria apenas a recuperação dos pontos, mas também um novo fôlego para o elenco, com o time podendo se reerguer emocionalmente e retomar a confiança para os próximos desafios. O impacto dessa decisão pode ser colossal, não apenas nos números da tabela, mas no espírito do clube e na relação com sua apaixonada torcida. O que você espera dessa reviravolta? Será um marco positivo ou um novo obstáculo na busca por dias melhores para o Vasco? O futuro do clube pode estar prestes a ser moldado pela sua opinião e pelo rumo dessa possível anulação. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.